Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h08, seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas, desta segunda, 22 de junho de 2026. Você que tem celular, e-mail ou conta digital já deve ter recebido uma mensagem suspeita, uma ligação estranha ou até aquele pedido de confirmação de dados que parecia convincente. Pois é, esse tipo de golpe, viu, Felipe Pereira? Exato. Está se tornando cada vez mais comum e sofisticado e se relaciona isso a casos de estelionato. E aqui no estado de São Paulo, eles mais que dobraram em 5 anos. Por isso, Kevin Camada traz orientações dos cuidados, principalmente que aposentados devem tomar ao fornecer dados pessoais. O envelope recebido pelo correio com o papel timbrado de um banco tinha todos os sinais de ser legítimo. Ao abrir, um cartão de crédito. Mas um detalhe causou estranheza ao empresário Ricardo Pereira. Um cartão com o meu nome e um nome embaixo. Achei estranho, fui no banco, aí o banco falou que eu nomeei uma pessoa, só que não tem minha assinatura, não tem meu áudio, não tem nada. De repente, tinha 30 mil, quase 30 mil gastos no meu cartão. Tive que entrar com processo, provar que não foi a gente, tá? Ganhamos, pelo menos resolveu. O Ricardo entrou para uma estatística crescente há pelo menos 5 anos no estado de São Paulo, a dos estelionatos. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que a quantidade de golpes mais que dobrou desde 2021, quando foram 58 mil casos. No ano passado, foram 121 mil ocorrências. O advogado criminalista Haroldo Cardella avalia que a ampliação da quantidade de golpes pela internet explica o crescimento substancial desse tipo de crime. Depois da pandemia, nós tivemos um aumento significativo dos crimes praticados por meios digitais, seja pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Enfim, o criminoso migrou o estelionato, ou seja, a busca do patrimônio alheio para o mundo digital. Eles têm tecnologias e uma forma de abordagem das pessoas que chega muito próximo do real. Um familiar em apuros, numa situação grave, de um falso sequestro, de um veículo que foi quebrado na rua, ele precisa ali um socorro rápido. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os aposentados são as vítimas mais comuns do crime de estelionato. Apenas neste ano já são 3.230 casos registrados em todo o estado. Na sequência aparecem os profissionais autônomos, os empresários, os advogados e os professores. Haroldo Cardella afirma que a renda fixa e o crédito fácil disponibilizado aos aposentados fazem com que eles sejam alvos preferenciais dos criminosos. Muitos deles possuem créditos pré-aprovados nas instituições bancárias, que são chamados consignados. Então, diante disso, essas vítimas, especialmente as pessoas mais idosas, se tornam presas fáceis para esses criminosos. Além disso, essas pessoas mais idosas, elas são mais vulneráveis. Há uma questão de vulnerabilidade, não só pela idade, mas também por conhecimentos da estrutura digital. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública declarou ter intensificado o combate ao estelionato com equipes especializadas. As investigações têm foco em golpes digitais, como falsas plataformas de investimento, perfis fraudulentos e promessas de lucro acima do mercado. Caso seja vítima de um crime desse tipo, a recomendação é realizar o registro do boletim de ocorrência o quanto antes e guardar todos os tipos de prova. De Campinas, Kevin Camada. A gente está trazendo aí, né, os dados da Polícia Civil, mas tem outros levantamentos que são feitos também identificando um prejuízo com esse tipo de golpe, não só para o consumidor, mas também para as empresas, para os próprios bancos, né, Felipe? Exato. Um levantamento da Serasa Experian mostra que as tentativas de fraude de identidade digital cresceram 36,6% no primeiro trimestre desse ano, com quase uma tentativa a cada 5 segundos. Então, só nesse tempinho que eu falei isso, já foram pelo menos 2 tentativas de golpe. E aí, diante do avanço de golpes cada vez mais organizados e tecnológicos, a gente convidou aqui para conversar com a gente Luiz Felipe Morra, gerente de prevenção à fraude da Serasa Experian, que foi a entidade que fez esse levantamento. Seja bem-vindo aqui, Luiz Felipe.
Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Obrigado Bom pelo dia. convite. Esse levantamento de vocês mostra esse salto em mais de 30% nas tentativas de fraude. Dá para a gente encontrar explicação para esse crescimento tão rápido em tão pouco tempo? Encontramos algumas, sim. O número ele realmente impressiona. Nós estamos falando de 1,5 milhões de tentativas em 3 meses, como o Felipe acabou de falar, uma a cada 5 segundos. Se tivessem sido efetivadas essas fraudes, a gente estima um prejuízo de 2 bilhões de reais. O avanço ele não pode ser atribuído a um único fator. Nós sabemos que a digitalização dos meios e jornadas, seja de compra ou de abertura de contas em geral, que é o que nós chamamos de onboarding, eles aceleram muito as tentativas de fraude, porque o fraudador ele também é muito tecnológico, especialmente o brasileiro. A gente sempre figura entre os 2, 3 países mais arriscados do mundo. Então, os nossos fraudadores aqui, eles usam o que tiver à disposição. Eles usam o movimento de mercado, eles usam a tecnologia, eles usam as redes que eles montam entre eles e se comunicam, e eles têm alvos muito específicos, como a reportagem mostrou, tanto focado em instituições financeiras, mas também os públicos certos que eles sabem que são mais vulneráveis à fraude. O que também chama a nossa atenção é o crescimento dessa estrutura por trás dos fraudes. O mapa atual, que foi o primeiro da Sesexperian, em que juntou os dados tanto de onboarding quanto transacional e-commerce e de cibersegurança, ele mostrou mais de 2 mil grupos em operação de comunicação, de mensagens, troca de conteúdo fraudulento. Então a gente está falando de um ecossistema dos fraudadores que circulou mais de 20 milhões de mensagens associadas a golpe, mostrando que a gente não está falando de uma ação isolada, aquele conceito antigo do fraudador que não sabe muito bem o que está fazendo e está tentando a sorte. Isso não existe mais há algum tempo. A gente está falando de um ecossistema bem estruturado, tecnológico, que escala as tentativas de fraude. Até por isso não dá para dizer exatamente qual que é o meio preferido pelos criminosos para poder enganar as vítimas, né? São todas as formas possíveis e imagináveis hoje. Exatamente isso. O estudo ele visa mostrar que o fraudador ele não atua de forma linear. Ele pode iniciar com o envio de uma mensagem falsa com o objetivo de capturar dados corretos de alguém. Ele faz uma página clonada que a olho nu a gente não consegue identificar, não temos a menor ideia de se tratar de algo fake ali, falso. Como a reportagem mostrou, né, comunicações em que parece o banco. A gente tem visto muita URA que parece de algum banco ou de instituição e que cria uma história que engoda a pessoa do outro lado, o que nós chamamos de fraude de engenharia social, e aí o objetivo geralmente é obter dados corretos de alguém para depois ele tentar efetivar uma fraude. Então a gente percebe que não é um único caminho. Eles atuam atacando em várias frentes, com várias estratégias, para quando ele consegue combinar confiança, dados, né, a informação e oportunidade financeira, ele conjugando esses 3 pontos, ele consegue concluir a fraude e lesar tanto o consumidor final como também as empresas, como vocês também já mencionaram. E difícil mesmo de identificação, né? E aí eu fico pensando o quanto a inteligência artificial ela poderia também ajudar na identificação, né? Para não só para o golpe, como já vem sido utilizadas, mas também como uma forma de proteção, Luiz Felipe. Certamente. Eles usam também a inteligência artificial para tentar escalar os golpes, mas nós também já estamos usando há muito tempo nas ferramentas e estratégias de prevenção para estarmos à frente. Nosso desafio é esse, é antever as ações deles, antecipar, e aí temos diversas estratégias e ferramentas e times olhando também ambientes deep e dark web para entender a estratégia dos fraudadores, para que a gente consiga, assim, proteger o mercado. É verdade que, quando a gente fala de uso de inteligência artificial, todos ficamos mais preocupados, porque o fraudador hoje ele consegue criar, com tecnologias de deepfake, por exemplo, uma imagem que a olho nu a gente não sabe diferenciar se é a real pessoa ou não. Assim como identidades sintéticas, né, que nós falamos, que é montar um documento que nenhum ser humano é capaz de bater o olho ali e falar isso é ou não. Mas as ferramentas que nós usamos, elas estão aptas a identificar, seja um conjunto de informações, seja um modelo de documento, template, uma foto, né, no caso da biometria facial,
identificar se a gente está sendo atacado por uma estratégia de fraudador, ainda que ela for tão tecnológica. O que nós sempre orientamos, né, as empresas, e o mercado brasileiro ele se mostra muito maduro nesse sentido. As empresas têm investido muito em prevenção à fraude, então essa é uma boa notícia para o consumidor. Como? Em camadas. Então, para cada tipo de jornada, abertura de conta, um transacional, uma emissão de cartão, uma emissão de um crédito, né, direto ao consumidor, as empresas aplicam camadas de solução de prevenção à fraude que protege o consumidor final e o negócio dela. Então, análise dos dados, análise do dispositivo, análise do documento, biometria facial, prova de vida, entre outras que nós usamos, né, além dos monitoramentos, para que a gente tenha realmente uma relação de consumo, consumidor e empresas, e todos estejam protegidos. Parece às vezes chato fazer todo esse processo, mas é para evitar um mal posterior, né? Não é? Com certeza, inclusive é importante os consumidores também se esforçarem em proteger bem as suas informações. Não entregar dado para qualquer um, não responder uma mensagem que pediu uma coleta de informações e que você nem tem certeza de onde é. Priorize os ambientes oficiais, né, das instituições, e em caso de transação instantânea, como o Pix, vê direitinho para quem você está mandando, né? Não caia naquela conversa de WhatsApp imediatista e tempestiva de precisa mandar para tal pessoa e o número você não tem nem salvo. São coisas simples que os fraudadores exploram e muita gente ainda cai. Luiz Felipe Moura, gerente de prevenção à fraude da Serasa Experian, obrigada por trazer mais orientações aqui para os nossos ouvintes também. Até a próxima. Até. Ótima semana a todos. 10h19.